Fala fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas informações aí do Corinthians, nessa preparação para encarar o São Paulo na quinta-feira, nesse retorno do Brasileirão após esse período de data FIFA. Vamos ver aí como o Dorival Júnior está preparando a equipe para tirar esses dois últimos revés que o Corinthians teve no Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E tem agora as informações e atualizações do Corinthians com mais um problema, então, Lili, envolvendo agora o fornecimento de material. Sumiram as camisas do Corinthians, Lili? Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Tratando-se de Corinthians, nunca fica só dentro das quatro linhas, né? Depois de um dia de folga, eles se reapresentam para treinar, mas a polêmica vai para fora das quatro linhas. Sim, houve uma auditoria, né, interna para investigar algo ligado à patrocinadora, desvio de camisas, algumas coisas que estavam levantando suspeitas internamente no clube. Então, o Marcelo Munhoz, diretor de tecnologia, foi quem iniciou aí com essa auditoria, né? Auditoria que estava investigando também questões de camisas desviadas, camisas que não chegavam a jogadores, camisas que estavam estocadas, materiais que não tinham notas fiscais, né? Porque cada retirada de material do almoxarifado do Corinthians precisa ter uma nota fiscal, uma assinatura. Então, algumas não tinham, por isso que eles decidiram colocar essa auditoria que acabou apontando alguns erros. Acontece que, de acordo com essa auditoria, de acordo com essa auditoria iniciada pelo Marcelo Munhoz, o vice-presidente Armando Mendonça seria um dos responsáveis pelo almoxarifado do clube. Então, o nosso João Felipe França está apurando desde cedo e vai colocar no nosso site, no ESPN.com, daqui a pouquinho todos os detalhes do que teria de fato acontecido, do posicionamento do vice-presidente Armando Mendonça também. Ele nega que tenha total influência, que seja quem comanda ali o almoxarifado, mas que trabalha também para melhoria desse setor. Nega também porque na auditoria diz que em algum momento o diretor de tecnologia, Marcelo Munhoz, se sentiu ameaçado pelo vice-presidente Armando Mendonça. Ele nega também que houve algum tipo de ameaça ou preocupação dele por parte dessa auditoria e que vai provar isso internamente também. Mas fato que algumas camisas de fato teriam sido desviadas, valores muito altos aí que estão em jogo, e aí tem mais essa questão para o Corinthians resolver. A gente segue na apuração, o João Felipe França está conversando com pessoas aí envolvidas, ligadas diretamente a essa auditoria, então no ESPN.com terá todos os detalhes para o fã de esportes ao longo da programação. Enquanto isso, dentro das quatro linhas, o Corinthians se prepara porque na quinta-feira tem clássico contra o São Paulo. Bruno, antes de voltar aí para você, quero desejar um feliz aniversário para uma pessoa muito especial que está assistindo a gente agora. Mateu, meu filho, 5 aninhos. Filho, a mamãe te ama muito. Parabéns. Aê, beijão então para o Mateu, aniversariante do dia, um dos filhos da Lili. Beijão aí. Falando do Corinthians, vou trazer a Denise Thomas Bastos, que tá na sede do Corinthians, não tá no CT, tá no Parque São Jorge, porque pra variar, minha amiga, bem-vinda ao Taon mais uma vez. A gente vai começar falando não de campo e bola, mas de bastidores políticos do Corinthians, de problemas, e dessa vez uma auditoria no Corinthians detectou aí suspeitas sérias sobre desvio de material esportivo. É isso mesmo, amiga? Exatamente, Joana. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Mais um caso de irregularidade dentro do Corinthians, A gente está aqui na frente do Parque São Jorge porque aqui tem um dos dois almoxarifados que inclusive tem fotos na matéria do Bruno Cassucci e do Gabriel Oliveira no site do GE, que eles mostram, muitos materiais esportivos que foram deixados lá desde 2014, alguns inclusive, e também materiais que sumiram. Nessa auditoria que foi pedida inclusive pelo presidente Omar Stabile, que foi feito pelo diretor de tecnologia, Marcelo Munhoz, eles averiguam, são 94 páginas, Jojo, mostrando algumas irregularidades. E o que chamou muita atenção também é porque o Corinthians passou a comprar alguns materiais esportivos, mesmo tendo pegado 24% a mais de material, se for comparado ao ano passado. O Corinthians pegou 42 mil itens e ainda assim modalidades aquáticas e outras modalidades não receberam uniformes de
treino e uniformes até para competição. Se a gente for olhar para o Sub-20, por exemplo, tem um uniforme certinho desse ano, mas os demais, Sub-13, as outras modalidades, estão usando uniformes antigos ainda. Para ter uma noção, a equipe principal no jogo contra o Fluminense em setembro estava com poucas camisas brancas do uniforme número 1, pediu para o Fluminense para jogarem com o segundo uniforme. A equipe carioca aceitou e por isso eles fizeram a partida usando o segundo uniforme e não o primeiro, porque estava faltando. O Armando Mendonça, que é o segundo vice-presidente do Corinthians, é um nome muito citado nessa averiguação, Jô, porque ele pegou algumas camisas dizendo que era para a diretoria, minha amiga. E ele falou que ele está dentro da lei, mas esse inquérito já está na Polícia Civil, olhando até como crime, eu vou até olhar aqui, ó, de furto possível crime de furto qualificado, Jô. Meu Deus do céu. É cada dia uma história diferente no Corinthians, minha amiga. Vamos falar de campo e bola, que é o que interessa mais para o torcedor nesse momento. O Corinthians está se preparando para enfrentar o São Paulo, né, nesse retorno de Campeonato Brasileiro, e com uma novidade importante, né? O Vitinho estava passando pela transição física, ele está liberado, inclusive, para jogar já, amiga? Está liberado para jogar, inclusive já falou com a imprensa, o Vitinho falou que está muito feliz, ele sabe que essa reta final é muito importante para o Corinthians, então ele estará à disposição do técnico Dorival Júnior no próximo dia 20. Ele e o André também, os dois treinaram normalmente com bola, ontem foi folga para os jogadores, hoje eles voltaram a treinar. O Hugo Souza e o Ranieri ainda são dúvida para esse jogo, mas os demais jogadores estão todos à disposição, tirando o Garro, né, Jô? Porque a gente já conversou que o Garro tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ceará, não joga dessa vez, mas tem ali no meio de campo o Charles, tem também o Martínez, o Carrijo que estão de volta e muito importante esse retorno do Vitinho, né, e do André também, que vão aí ajudar o Dorival nessa reta final, que é uma reta final muito difícil, já que o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo em casa, que não vem tendo um bom desempenho jogando em casa em Itaquera, que sempre foi a força do Corinthians, né, os últimos jogos não tiveram bons resultados, então vai jogar em casa contra o São Paulo, depois tem Cruzeiro e aí algumas outras pedradas nesse final de campeonato e tem ainda a Copa do Brasil, né, minha amiga? A aposta do Corinthians tá aí, né? Vencer a Copa do Brasil e conquistar essa vaga da Libertadores via Copa do Brasil, porque essa briga, mesmo pelas últimas vagas de pré-Libertadores, pro Corinthians vai ser, né, por causa das derrapadas nas últimas rodadas, vai ser mais difícil. Minha amiga, muito obrigada pelas informações. Denise Tomás Bastos, direto do Parque São Jorge, atualizando tudo do Corinthians, bastidores, campo e bola. E agora o que... Importante do site Meu Timão, questões do Corinthians com a Nike, quer dizer, do Corinthians com a Nike não, de mau uso dos uniformes, desvio, é um negócio escabroso, mais um, né? E aí? Surreal, não, gente? Pois na verdade a Nike não tem nada a ver com isso, pelo contrário, ela está sendo lesada, bastante prejudicada com a quantidade de materiais que ela fornece e ou não usa, ou usa mais do que deveria, enfim. A gente vai ter uma tela aí com as inúmeras irregularidades. Então, assim, uma auditoria feita por 2 funcionários, uma auditoria técnica, levantou apenas esses probleminhas aí, pouquinha coisa. Alguns dos problemas que foram encontrados é um relatório de quase 100 páginas, um relatório técnico muito bem detalhado, que tem muita coisa, como está aí na tela, algumas dessas situações que foram verificadas por essa auditoria. Eu espero que as 2 pessoas que fizeram o relatório, essas pessoas sejam protegidas pelo presidente Osmar Stabile, porque a gente sabe como é esse tipo de pressão interna em clube social, em clube associativo. Normalmente essas pessoas costumam a ter uma pressão muito forte em cima delas quando levantam esse tipo de situação. Aliás, uma delas, que é o Marcelo Munhoz, que é o chefe do TI, quando levantou algumas irregularidades na venda de ingressos pelo sistema do fiel torcedor, ele acabou sendo mandado embora pelo Augusto, que não gostou nada da maneira que o funcionário se portou ao levantar todos os problemas. Então a saída na época foi mandar o Marcelo Munhoz embora. Ele foi recontratado pelo Osmar Stabile e aí o Osmar pediu, tem essa situação toda dos uniformes desde o ano passado, queria que você levantasse, e esse relatório foi feito, essa auditoria foi feita e apontou todos esses problemas aí. A cereja do bolo não está nem aí, e eu vou falar para vocês, foi num jogo de setembro, Corinthians e Fluminense,
quando o Corinthians, por falta de planejamento e tudo mais, percebeu antes do jogo contra o Fluminense que não teria uniforme branco à disposição. O Corinthians, então, na véspera, liga para a diretoria do Fluminense, está no relatório isso, liga para a diretoria e fala, por favor, eu preciso que vocês joguem com branco, porque eu vou ter que jogar com preto. E aí, na época, eu me lembro que rolou o jogo e eu falei, pô, mas por que o Fluminense não tá de tricolor, tá de branco, o Corinthians também tá de preto, mas normalmente quando os dois jogam é o Fluminense tricolor e o Corinthians de branco. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu achei estranho, mas sei lá, aconteceu. O Fluminense pediu, superstição. Superstição, qualquer coisa me veio na minha cabeça, mas eu estranhei na época. E aí o relatório diz que foi o Corinthians que não teria uniforme branco, não tinha um planejamento para ter a quantidade de uniforme branco. Então, e aí solicita que o Fluminense jogue de coisa. Dentro dessa situação toda, desse relatório todo, coloca um personagem ali central, que é o vice-presidente, o Armando Mendonça, porque ele é apontado ali como um responsável por fazer as diretrizes e tudo mais, de divisão, de fiscalização, só que ao mesmo tempo ele é colocado ali como alguém que solicita material, chegou a pegar mais de 100 materiais esportivos e isso está sendo agora o atual vice-presidente de investigação. Ele, em nota oficial, para dar o outro lado, ele nega qualquer tipo de irregularidade, diz que pelo contrário, quando ele pegou ali, viu que estava uma bagunça tremenda, ainda na gestão do Augusto, ele se coloca à disposição para fazer o filtro e para ter um sistema de controle maior, então ele passou a ser o responsável por esse controle maior e agora a auditoria e o relatório diz isso ao contrário. No relatório também diz que durante as oitivas, enfim, que estava sendo feito por esses dois funcionários que estavam autorizados pelo presidente a fazer exatamente esse trabalho, teve uma reunião com o representante da Nike, que vive no CT e vive no Parque São Jorge, porque ele é o representante da Nike, que tudo que você precisa, você solicita a ele, e estava tendo uma oitiva para saber dele, quais eram os processos e tal, e que o vice-presidente, inclusive, está no relatório dessa auditoria, teria entrado na sala com palavras ali palavras mais fortes, enfim, em tons ameaçador e tudo mais, e que aí a reunião até teve que ser paralisada e voltou a acontecer em outros dias. Então o vice-presidente está nesse relatório de maneira bem incisiva mesmo, a sua presença, tudo que é feito com parte dos uniformes, mais de 100 teria sido deslocado ali a pedido dele, depois uma outra carga de 19 que teria um patch diferente que estava no canto, ele também solicitou, mas depois dessolicitou quando isso daí veio à tona, enfim, ele está no centro das atenções e eu repito, o lado dele na nota oficial dele diz que não tem nada a ver com isso, que as acusações são completamente infundadas, que ele, pelo contrário, ele entrou no processo para tentar reorganizar uma situação. Mas a verdade é que com aquela tela ali você percebe 6 milhões que não são colocados no sistema, que você recebe de material, não são colocados no sistema. Você gasta quase 300% a mais de dinheiro do que está acordado. Você tem que ter 4 milhões de material desportivo, você gasta 23. Você gasta 24% de material a mais, você recebe do que recebeu no ano passado. Tem funcionário, tá lá no relatório, inclusive com a prova, porque tem o Pix, pegaram o cara e falaram, é verdade que você tem camisa aí vendendo, funcionário do clube vendendo os uniformes dentro do Parque São Jorge. E aí, para provar, compraram o uniforme por R$150 um, R$300 dois uniformes ali. Então tem o Pix do cara lá, tem o print do depósito que foi feito para comprar. Era a auditoria trabalhando, o cara não sabia. E esse funcionário foi pego aí em flagrante, enfim. O que eu espero é que a partir de agora, de um relatório como esse, repito, bastante detalhado, bastante técnico, primeiro que quem fez o relatório não seja perseguido, nada, que o presidente o apoie, esses dois funcionários. Segundo, que os envolvidos todos sejam... A culpa está ali, o relatório está feito, que essas pessoas, claro, sejam ouvidas, tenham direito ao outro lado, mas que isso não pode ficar assim. É por isso que o Corinthians chegou na situação que está, porque vai deixando tudo para baixo do tapete e não pode ser assim. Era desde lá de trás, com várias outras coisas, até agora não tem uma punição para cartão de crédito, teve ex-presidente que teve a conta reprovada pelo Conselho Deliberativo, não, deixa quieto, já trocou o presidente, vamos passar, e põe debaixo do tapete. Então, essa impunidade
que rola solta internamente é o que faz eu falar aqui que o modelo associativo não tem mais solução. O Corinthians precisa de um novo modelo de gestão, de governança, e não vai ser com essas pessoas nesse modelo que o clube vai sair dessa situação por uma situação melhor. Ou o Corinthians e as pessoas lá de dentro têm essa noção de que esse modelo associativo, esse modelo de governança não dá mais, não tem mais como, por casos como esse, por exemplo, que a gente vê. Isso é um escândalo para mim, enfim. É completamente lamentável. Cara, isso é caso de polícia, né? E tem dois artigos aqui. Né? Dois artigos no mínimo que a gente pode dizer. Se ele conseguiu os uniformes através de outro, já é formação de quadrilha, certo? O segundo é apropriação indébita até furto, porque não houve violência, né? E aí você vende os uniformes dentro do clube. O funcionário... Cara, é assim... Aí a gente fala de... eu entendo a fala do Vessa, tem que mudar isso aí, tem que virar SAF e tal. Mas o Corinthians não virou o estado que está porque é o modelo associativo. Não foi por causa do modelo associativo, foi por causa das pessoas que lá estavam e que levaram ingresso à venda. Agora mais 6 milhões, mais outro ali, mais 9, mais um Tadala no cartão de crédito, mais uma picanha. Mas, cara, você não chega a quase dinheiro. 10 bi de dívida só com erros administrativos. É isso, tal, entendeu? Assim, não é só contratando o jogador errado. Isso, nenhuma empresa chega a 3 bilhões de dívida se não tiver... eu só errei, viu, administrativamente. Não me parece. É um ralo, meu irmão. É um ralaço. Mas é aquela coisa que a gente fala, né? É uma entidade que é uma potência que arrecada 1 bilhão por mês, por ano, mas ela é controlada por gente que não tem nem a venda na esquina para administrar, e administra, né? É a turminha lá, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, que é mais ou menos parecido, né, Arnaldo? Parecido... Não, mas calma, né? Pô, aí também já é de... Claro, não, eu tô falando assim... Cara, até o uniforme, é um negócio, ralo. Quando você chega no uniforme, você chegou cara, agora vamos fazer a rapa aqui. Daqui a pouco é luz, energia, lâmpada. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações aí do Corinthians. Estou trazendo uma matéria do GE.com, trazendo algumas informações, abre aspas. Corinthians deve fechar a temporada com menos de 100 milhões em vendas de atletas. Números estão dentro do orçamento revisado pelo clube em agosto deste ano, mas são consideravelmente menores do que os da temporada passada. Principal fonte de receita, 338 milhões do Corinthians em 2024, a arrecadação com a venda de atletas deve fechar o ano com valor inferior a 100 milhões. Até aqui, o clube do Parque São Jorge recebeu algo em torno de 90 milhões com as transações de Denner, Guilherme Biro e Cauê Furquim. Inicialmente, o Corinthians previu um orçamento de receber cerca de 240 milhões com a venda de jogadores. Porém, no mês de agosto, sob a gestão de Osmar Stabile, alterou os números para 88,6, redução de 63,2% em relação ao previsto originalmente. Até aqui, a maior venda foi do garoto Denner para o Chelsea da Inglaterra, O acordo foi fechado em cerca de 10 milhões de euros, 62,4 milhões, com a possibilidade de o Corinthians receber mais 4 milhões de euros, caso o lateral esquerdo some partidas com o profissional do Timão ainda neste ano. A joia da base, no entanto, sequer foi relacionada para os jogos com o time principal, isso porque Denner tem 17 anos e tinha mais 3 anos de formação antes de ser promovido para o CT Joaquim Grava. O Corinthians também arrecadou com a venda de Guilherme Biro para o Sharjah dos Emirados Árabes. O garoto formado na base foi vendido por 14,2 milhões de reais. E por fim, houve a polêmica do caso Cauê Furquim, onde o tricolor de aço, que é o Bahia, pagou a multa rescisória de 14 milhões e tirou, sem a necessidade de negociação prévia, o garoto da base corintiana. O caso ocorreu, gerou crise institucional entre os dois clubes. O Corinthians alegou assédio e a relação com o Grupo City acabou sendo prejudicado. Bastidores, a diretoria se prepara para futuras investidas na próxima janela. Os nomes mais cotados pelo mercado são Breno Bidon e Guinegão. Os dois receberam propostas neste ano, mas foram mantidos no clube. Apesar das especulações, qualquer negociação por quem quer que seja
deve ser aberta apenas no início da próxima temporada, visto que a janela está fechada e o Corinthians está concentrado para as disputas das rodadas finais do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil. Enfim, uma boa matéria aí do GE trazendo essas informações aí do quanto que o Corinthians arrecadou nessa temporada em vendas de jogadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!